Hoje são 3h30 de 2026, finalzinho da tarde. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, falando um pouco sobre um estudo que eu estava fazendo recentemente sobre o universo em si, sobre as galáxias, sobre as estrelas. É algo que eu gosto muito, é uma paixão interior que eu quase não compartilho com ninguém, mas eu gosto muito. E fazendo esses estudos eu tirei muitos insights poderosos e importantes para nós seres humanos, e até mesmo para reflexões que eu acho que pode ajudar não só a mim, mas a todos vocês que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo ou que provavelmente irão assistir. Como eu já tinha falado em alguns vídeos, o intuito desse canal não é fazer sucesso, não é fama, é apenas compartilhar um pouco do que eu penso, do que eu aprendo com vocês e receber esse retorno de vocês também através dos comentários. Então eu simplesmente abro a câmera e começo a conversar com vocês, e esse é o tipo de vídeo que eu posto no meu canal. Então, se essa é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E quem sou eu, né? Eu sou o Nathan Martins, tenho 22 anos, sou dev há mais de 4 anos já, trabalho com programação, mas eu costumo mexer com muitas coisas, edição de vídeo, criação de imagem, eu faço muita coisa. E o estudo que eu estava fazendo é sobre a dimensão do universo, sobre o quão pequeno a gente é frente a esse universo. E com base na ciência, existem milhões e milhões, trilhões de galáxias no nosso universo. E com base na ciência, existe mais de 1 trilhão de galáxias no universo observável, ou seja, que o ser humano conseguiu enxergar, conseguiu captar por imagens. E tudo isso é só o que podemos ver até hoje por conta da luz, e até onde a luz conseguiu chegar é o que conseguimos ver. Então existem ainda diversas coisas que não sabemos sobre o universo. E a Via Láctea, a nossa galáxia, Via Láctea, é composta por aproximadamente 200 a 400 bilhões de estrelas. É uma estimativa visual. Por que eu falo que é uma estimativa visual? Porque assim como existe o universo observável, que é aquilo que a gente só conseguiu captar com um olho visual, né, no sentido de máquinas, até onde a luz conseguiu alcançar, essa estimativa visual é só o que conseguimos ver. Então pode ser que tenha mais de 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, pode ser que sim, pode ser que não. Nunca é tão precisa com 100% de certeza essas análises que a ciência faz, mas a Terra, no universo em si, ela é comparada como se fosse um grão de poeira em um deserto infinito. Pela ciência, a gente só conhecemos 5% do universo. E eu quero que você preste muita atenção nesses detalhes que eu estou trazendo para você. E com base nisso também, o nosso cérebro humano, ele tem 86 bilhões de neurônios. Ou seja, dentro da nossa mente é um pouco parecido com o universo que a gente tem aí fora. O universo, ele tem um pouco mais de 100 trilhões, algo assim de universos, de galáxias. E dentro da nossa mente dentro do nosso cérebro existe 86 bilhões de neurônios. Ou seja, apenas 30% disso tudo que temos, tanto do nosso corpo humano, tanto do nosso cérebro quanto do universo, é ativo. São neurônios e galáxias. E 70% é passivo, que é a água no cérebro, a energia escura no universo, a energia escura que se dissipa pelo universo, que a gente não conseguiu ver ainda. E isso é algo que eu paro para pensar às vezes e fico pensando o quão incrível isso é, tendo essa capacidade toda que a gente tem e imaginando que a gente só usa 30% disso tudo, de toda essa capacidade que a gente tem.
o quão incrível é não só o universo, mas o que habita dentro de nós, o nosso cérebro, como funciona os nossos organismos, as bactérias, os átomos, os organismos, as moléculas, os átomos, tudo isso são vidas dentro de vidas. E eu peguei me refletindo com base nesse estudo, algo que me fez parar um pouco para pensar, que é trazendo mais pro lado de quem acredita em Deus. E com base nisso tudo, o que veio na minha mente é que cada ser humano ele é único. Não existe ninguém, absolutamente ninguém igual a você, igual a mim. Só existe um Natan nesse planeta, nesse universo. Pode existir pessoas parecidas comigo, mas com o meu caráter, com quem eu sou, com a minha mente, com o meu pensamento, só existe eu. Só existe você com o seu pensamento, com a forma de você ser, com tudo que você tem, com o seu DNA, com as suas digitais, são únicas. E dentro de cada uma pessoa, de cada um de nós seres humanos, existe um DNA divino, que é o DNA do nosso Criador. E o quão incrível isso é imaginar, parar para pensar um pouco que no meio dessa vastidão de desconhecimentos, no sentido de que a humanidade ainda não conseguiu descobrir mais do que 5% do que existe ali fora. E aqui dentro também, na nossa mente, a mente humana, pela ciência, ela é impossível de ser compreendida, como os pensamentos são formados, como a mente humana funciona por completo. Isso é algo muito enigmático ainda pela ciência. E eu fico parando para pensar às vezes o quão perfeito Deus ele é. Porque no meio disso tudo, ele criou cada ser humano único, com uma identidade divina. Cada pessoa tem sua identidade, cada pessoa tem sua forma de ser, sua forma de pensar. E muitas das vezes, quando a gente para analisar isso, a gente para identificar que existe um propósito na vida de cada um. Ou seja, você é único, existe um propósito para você. E quando você deixa de buscar esse propósito, você está deixando de concluir algo que o Criador te entregou, te deu uma missão para você fazer. Isso foi algo que eu estava refletindo hoje quando eu estudava mais a fundo sobre isso. E eu parei para pensar e, puxa, quanto tempo a gente tem perdido? Às vezes não fazendo nada, ou às vezes fazendo exatamente tudo que Deus não quer que a gente faça, ou tudo que vá contra a sua palavra, ou tudo que vá contra aquilo que Ele planejou para nós. Porque nós somos os únicos seres que têm o poder de escolher. A gente tem a escolha de estar ou não presente, estar ou não nos caminhos de Deus. E a gente tem esse poder de escolha, a gente tem uma missão muito grande, que é fazer algo com a missão que Deus te deu. Estamos aqui na Terra com um propósito, e isso é algo que me faz pensar muito, muito, muito. E muitas das vezes, provavelmente todo mundo já teve aquele certo ponto da vida que de busca, né? O porquê que eu tô aqui, qual é o propósito, qual é o sentido da minha vida, o porquê que as coisas funcionam, como funcionam, o porquê que isso aconteceu, o porquê que aquilo aconteceu. E a verdade é que dentro de nós existem muitas perguntas que provavelmente não vão ter resposta, porque não cabe a nós. E parando para pensar, a gente é praticamente um universo tentando descobrir a nossa essência, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Esse é um dos maiores prelúdicos da humanidade, da ciência, que é a busca do próprio sentido, do porquê que você está aqui. E o Viktor Frankl, ele foi um grande psiquiatra, né? Ali na década onde teve a sessão de Holocausto,
onde judeus foram mortos, vários judeus foram mortos, e existiram pessoas ali dentro que muitos deles sobreviveram, e em ênfase o Viktor Frankl, ele foi o criador da logoterapia, que, para resumir, é basicamente você ter um porquê, em busca do sentido. Eu acho que, se eu não me engano, até o livro dele eu li, vou deixar aqui para vocês, que é Em Busca do Sentido, onde ele conta um pouco essa história dele. E tem uma frase que ele diz que é: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Ou seja, se você tem um propósito, se você tem um porquê, você não vai ficar parado desperdiçando o seu tempo com coisas que não vai te fazer evoluir ou vai te levar àquele ponto que você almeja ir, ou até mesmo alcançar os seus objetivos, os seus planos. E isso é tão incrível porque muitos de nós vivemos assim, dessa forma hoje, sem propósito, fazemos coisas no automático. E muitas das vezes a gente acorda, não sabe como iniciar o dia. Muitas das vezes a gente passa o dia fazendo só por fazer, fazendo o que deve ser feito, mas sem sentido algum. E isso, de certa forma, não é bom. E por que isso não é bom? Existe outra frase que eu não sei de quem é, mas eu gosto muito, que é: para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Ou seja, não adianta você correr em qualquer direção se você não sabe onde você quer chegar. Se você não tem o seu porquê, isso é algo que você deveria parar para pensar. E algo que eu faço muito é exatamente isso, pensar. Eu penso demais. Então, muitas vezes eu gosto apenas de desligar tudo, pegar um café, não ler livro, não fazer nada, absolutamente nada, é apenas tomar um café e pensar, organizar os meus pensamentos, organizar qual é o propósito que eu tenho buscado diante de Deus, qual é a missão que Ele tem para mim, analisado e refinando os meus caminhos para ver se eu realmente estou fazendo o que Ele quer e não o que eu quero. Porque essa é a verdadeira vida de quem quer servir a Deus, né? Quando a gente decide buscar a Deus de verdade, viver para Deus, a gente renuncia a nós mesmos. Ou seja, agora eu não vivo mais para me agradar, para agradar a minha carne, mas sim agradar aquele que me criou. Então são pontos que, quando a gente para um pouco para pensar, a gente começa a refletir mais sobre a vida e começa a analisar e tirar insights que provavelmente estão paralisando a nossa vida, paralisando lugares onde a gente poderia estar, lugares onde a gente já poderia ter alcançado, mas não alcançou ainda pelo fato de que a gente está perdendo tempo, muito tempo, com coisas que não é pra gente, coisas que não é pra gente se importar, ou coisas que não é pra gente se prender. Então eu estava fazendo esse estudo e eu realmente espero que isso possa trazer um insight para você, e você possa ter na sua mente de que você é único. Existe um propósito para você, a sua vida ela é importante para algo. Cabe a você entender e buscar o para quê e o porquê que você nasceu e você está aqui. Eu tenho um porquê e um para quê. Isso é algo meu, então eu tenho que correr atrás disso. O mesmo vale para você. Então, esse é um insight que eu queria trazer para vocês. Se você está um pouco perdido aí, para um pouco, relaxa, dá um pause, não tenta correr contra o tempo. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a gente não pode controlar o vento, mas a gente pode controlar a direção das velas. Ou seja, o tempo a gente não pode controlar, mas você pode controlar como você gasta esse tempo que você tem. E tudo é decisão. Tudo na vida é decisão. Não fazer nada é uma decisão. Ou seja, você está decidindo não fazer nada, não se movimentar. E Deus não age na vida de quem está parado. Deus ele age na vida de quem está em movimento. Então, levanta esse traseiro da cama, do sofá, dá um start em tudo, pensa um pouco, pega um cafezinho, pega um chá, vai sentar na sua varanda, vai correr, vai fazer alguma coisa e coloca sua mente para funcionar,
coloca os seus pensamentos em dia, tenta encontrar aquilo que está te paralisando e vê se isso faz sentido para você. Deixe aqui nos comentários se você está passando por alguma dificuldade no sentido de não saber qual é o seu propósito. Talvez eu possa te ajudar de alguma forma, trazendo algum conselho. E eu espero realmente que você possa encontrar o seu propósito, o seu porquê, e que você entenda que nesse vasto universo você é único. Você é precioso e escolhido a dedo por Deus. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que realmente tenha ajudado você. Deixe aqui nos comentários se ajudou você e em breve, para quem ficou aqui até o final, eu vou soltar esse spoiler, em breve eu vou estar começando a gravar uns vídeos correndo, que é algo que eu gosto muito, e enquanto eu corro eu vou conversar com vocês. Então se você ficou aqui até o final desse vídeo, deixa um joinha aí nos comentários só para me saber se vocês estão assistindo até o final, e até a próxima.